você fale pelo microfone, tá? Porque quando eu estou apresentando, eu não consigo ver o chat. Então, se tiver alguma pergunta, fala lá pelo... Não dá certo, é porque ele teve que abrir nos dois. No computador. Certo. Tá bom. Aí, quando você for perguntar, você liga o microfone e faz a pergunta. Se não, é melhor deixar desligado, porque ele fica fazendo ruído, né? Então, o que é que acontece? Acho que vou parar essa câmera aqui. Vou dar uma parada aqui na câmera. Bom, eu vou trabalhar hoje com a questão de a gente fazer seleção por posição, por localização, e seleção por expressão. Para isso, a gente vai trabalhar com os 3 arquivos que a gente já vinha usando, né, que é municípios, Brasil, rodovias e sedes. Então, a primeira opção de seleção, que a gente até já trabalhou um pouco, foi, por exemplo, aqui, eu estando com o município selecionado, Brasil, se eu clicar aqui nesse botão aqui em cima, ó, que é São por feição, certo? Se eu clico aqui, ele vai me selecionar o município de Juazeiro. Então, se eu vier na tabela e vier aqui para cima, ó, pegar essa opção, mover para o topo quem está selecionado. Então, ele vai mover para cá e eu vou ver que é o município de Juazeiro do Norte, que está selecionado. Por exemplo, se eu quisesse selecionar o Crato, Juazeiro e Barbalha, então eu continuo aqui com o município marcado, então eu vou apertar a tecla do Ctrl, aperto o botão do Ctrl, seguro, e aí eu clico no Crato, ele vai adicionar o Crato à seleção de Juazeiro e clico em Barbalha. Então, se eu usar a função Ctrl, eu posso estar adicionando municípios à minha seleção. Se eu apertar aqui, por exemplo, vou adicionar Missão Velha. E suponha que eu não queria adicionar Missão Velha. Então, com o Ctrl selecionado, eu dou um clique novamente em Missão Velha, e aí ele vai desmarcar o município de Missão Velha. Se a gente abrir aqui a tabela, né, de atributos, você vai ver que está aqui marcado, ó, Barbalha, Crato, e Juazeiro do Norte. Como a tabela tem 5.563 municípios, ele diz aqui, ó, selecionados tem 3 municípios. Então, novamente, se eu quiser juntar os selecionados para cima, eu marco aqui, e os 3 selecionados vêm para cima. Existe também uma outra função, que seria marcar todos os outros que não... tipo aqui, eu marquei Crato, Juazeiro e Barbalha. Se eu quisesse marcar todos os municípios do Brasil, só não esses 3, aí eu uso essa tecla aqui, ó. Inverter a seleção. Aí o que é que vai acontecer? Ele vai marcar todos os municípios do Brasil, certo? Aí todo mundo marcado de amarelo, só não Crato, Juazeiro e Barbalha, que eram os 3 que estavam marcados. Ou seja, eu inverti a seleção. Então, às vezes, dependendo do que você queira fazer, você pode estar trabalhando com, ou marcando o que você quer, ou invertendo a seleção. Vou inverter novamente, então ele vai desmarcar quem estava marcado, e vou marcar Crato, Juazeiro e Barbalha. Alguém quer fazer? Pronto? Alguém tem uma pergunta? Não. Se vocês forem fazer a pergunta, liga o microfone e faz a pergunta. Se não
for fazer pergunta, é melhor deixar ele desabilitado, porque fica fazendo barulho na gravação, e a aula vai ficar gravada, né? Então, gente, é isso. Essa primeira opção funciona desse jeito. Você simplesmente, aqui, ó, sem querer, o mouse bateu aqui de lado e marcou esses 3 municípios. Se eu quiser desmarcar todos, eu venho aqui nessa opção, ó, desfazer a seleção. Aí ele desmarca tudo. Então, novamente, vou marcar Barbalho, Crato e Juazeiro. Então, para mim fazer isso, eu vou apertando o botão do Ctrl, certo? Existe uma outra variação desse botão, que é... Eu peço que se vocês tiverem alguma pergunta, vocês façam, em vez de botar no chat, que eu não consigo ver. Se tiver uma outra variação disso, essas opções aqui, ó. Feições através de polígono. Então, aqui eu vou criando, ó, como se fosse um polígono. Quem tiver dentro desse polígono vai ser selecionado, tá? Então, eu posso fazer um polígono aleatório, eu posso fazer um retângulo, posso fazer qualquer formato. Quem tiver dentro desse formato vai ser selecionado, tá certo? É uma outra maneira de eu selecionar atributos, né? Feições dentro da tabela. E quando eu seleciono aqui no mapa, automaticamente ele está selecionado na tabela, tá? Desmarcar, mostrar uma outra opção. Traço livre. É parecido com o polígono, só que aqui você como se estivesse riscando, né? Aí a área que você risca, quando você para, ele automaticamente já marca os municípios ou as feições que você quer. Isso aqui tanto funciona para polígono, tá, gente? Como funciona, por exemplo, aqui para a estrada e para a sede de municípios. Aqui eu vou deixar a rodovia marcada. Vou marcar aqui, ó. Então, veja que marcou essas linhazinhas aqui, ó, de rodovias. Desmarcar e fazer com sedes. As sedes que estão dentro desse meu desenho, desse traço livre, né? Elas ficam marcadas em amarelo. Se eu abro a tabela de atributos e clico para colocar no topo, eu vou ver quais são os municípios que estão marcados, ó. E, por fim, eu tenho essa opção de através de raio. Então, por exemplo, se você imaginar que Juazeiro é uma cidade polo, né, que atrai pessoas de vários outros municípios. Então, eu colocar aqui, cadê o município de Iguatu, né, que é um outro, acaba sendo um outro polo. Então, se eu colocar aqui, marcar através de um raio, aí eu clico aqui no Juazeiro, ó, e vou vir assim até Iguatu, para ver a área de influência no entorno de Juazeiro. Então, você vai ver aqui que esses municípios em amarelo tá nessa faixa de mesma distância em torno do Juazeiro, né? Então, você pode dizer assim, vocês sabem que muita gente aqui vem fazer feira no Juazeiro, vem fazer atendimento médico. Então, por exemplo, eu poderia marcar um raio de 100 quilômetros ou de 200 quilômetros quais são as cidades que estão nesse entorno de Juazeiro e, por exemplo, ver a população e estimar qual é a população que pode ser atendida pelo município de Juazeiro com serviços, né? Então, é uma maneira de você fazer essas buscas de seleção. E aqui eu uso para desmarcar. Se não tiver nenhuma dúvida, essa é a opção de você marcar diretamente no mapa, né? A outra opção, gente, que a gente tem de fazer uma seleção é usando expressões. Vocês acabaram usando um pouco quando fizeram aquele estilo em que vocês queriam colocar
né, aqui no município, criaram uma regra para o Ceará ficar com uma cor diferente. Então, a gente vai usar aqui tem as opções aqui, ó. Inverter seleção, que eu já mostrei, né, lá na tabela. Por exemplo, se eu marco algum município, eu inverto, ele desmarca ele e marca os outros. Selecionar todos, seria aqui, por exemplo, está com o município Brasil ligado, se eu marco selecionar todos, ele vai marcar todos os municípios do Brasil, tá? E o mais interessante é essa seleção por expressão. Antes de fazer isso, eu vou desmarcar todos, tá? Então, por exemplo, eu quero selecionar, criar uma expressão, só o município do Ceará. Então, como é que eu faria? Eu venho aqui em campos, eu sei que eu tenho um campo que é a unidade da federação, ou então eu tenho um campo que é nome da unidade da federação. Para não ficar igual, eu vou usar esse, nome da unidade da federação. O que é que tem dentro desse nome da unidade da federação? Provavelmente vai ter o nome dos estados, né, das unidades da federação. Então, se eu quero saber o que tem aqui, eu marco ele e coloco único. Ele vai me mostrar um valor único. Então, está aqui, ó. Eu tenho Ceará. Então, nome UF igual, clico duplo no Ceará, ele vem para cá, ó. Nome UF, está entre aspas duplas, igual, Ceará com aspas simples. E eu marco aqui, selecionar, fechar. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai marcar só o estado do Ceará. Se, por exemplo, eu quisesse fazer um mapa só do estado do Ceará, então eu viria aqui, ó, municípios, salvar como, eu colocaria aqui uma pasta, né? Colocaria aqui Ceará, shape, né? Vou deixar o mesmo sistema de coordenada e eu vou dizer assim, ó, salvar somente quem está selecionado. Ok. Aí ele vai, cria uma nova camada. Se eu vier aqui em propriedades, ó, ela vai ter 184 municípios, tá? Salvei só o Ceará. Isso é uma das maneiras que você usa, né? A seleção. Você pode usar para criar uma nova, você pode usar para fazer uma operação, tá? Então, é uma maneira de você selecionar. Da mesma maneira, eu poderia também selecionar só os estados do Nordeste. Então, como é que eu faria? Desmarcaria aqui. Vou abrir a meu criador de expressão, né? Campo. Aí vou procurar aqui um não campo. Deixa eu ver se tem um campo que tenha. Vamos abrir a tabela para ver o que tem na tabela, né? Tabela. Tem o nome da meso, região, nome da micro-região, nome da unidade da federação, município. Não é muita coisa não, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Existe aqui, gente, uma série de expressões que a gente pode estar usando, tá? Esses operadores. Vou colocar esse material aqui para vocês também. Adição, tá? Subtração, multiplicação, divisão, resto de divisão, potência, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, igual, diferente,
I, que é o AND, e OR, que é o OR. O AND é para a gente fazer interseção, e o OR é para fazer união. Raiz quadrada, módulo, né, que é o absoluto, seno, cosseno, exponencial. E tem algumas funções aqui que é o IN, certo? Que é o contém. Então, vamos ver se a gente usa essa expressão com o IN. Eu vou fazer aqui os municípios do Sudeste, que são menos, né? No Sudeste, a gente tem São Paulo, tem Minas, Rio e Espírito Santo. Então, vou criar aqui uma expressão para pegar os municípios do Sudeste. Então, eu vou dizer o campo, o F, e aí eu vou nos operadores, tá? No operador, eu vou usar a função IN. O IN quer dizer que ele retorna se o valor é encontrado dentro de uma lista de valores. Eu vou clicar duplo IN, aí vou abrir parênteses, aí no IN eu vou voltar aqui, ó, para o F, e vou mandar colocar os valores do F. Então, eu vou querer, no IN, eu vou querer São Paulo, acho que tem que colocar vírgula aqui, São Paulo, RJ, Rio de Janeiro, vírgula, MG, Minas Gerais, vírgula, e Espírito Santo, e fecho parênteses. Vou mandar selecionar, fechar. Veja aí, ó, que ele selecionou os 4 municípios do Sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, certo? Então, é interessante que a gente saiba criar essas expressões para selecionar um determinado característica que a gente está buscando, né? Vocês se lembram que lá no começo da disciplina, eu coloquei uma parte lá que eu disse assim, pessoal, vejam perguntas que você pode fazer dentro do QGIS. Lembra até que eu mandei vocês fazerem perguntas? Alguns botaram área desmatada, maior população, né? Então, com esse criador de expressão, você pode criar uma série de expressões. Não só buscar, como, por exemplo, dentro da tabela, né? Aqui ele está buscando dentro da tabela. Quem? Os municípios que têm MG, SP, RJ e AS, né? Mas você pode fazer também buscas, tá? Por localização, por área, tá? Por distâncias, certo? Vamos ver se a gente dá um exemplo assim. Deixa eu ver aqui se ele tem na tabela a área dos municípios. E eu posso juntar todos aqui, ó. Todos os 1.669 municípios que fazem parte da região Sudeste. Ó, ele tem um campo aqui que é área. Mas mesmo que ele não tivesse esse campo área, a gente podia fazer a busca por área, tá? Porque no... Vou desmarcar. Porque no criador de expressão, você tem aqui, ó, geometria, tá? Então, @área, ele retorna o valor da área. Área, você tem que dizer a área de uma certa geometria, dizer que objeto você está trabalhando, tá? A diferença é essa. Esse área, ele já dá o valor da área direto. E aqui é para você criar uma expressão, a área de uma certa geometria, que você vai ter que dizer quem é a geometria. Mesma coisa, a gente tem aqui, ó, comprimento de linha, ele retorna o comprimento de uma linha. Cifrão perímetro,
ele retorna o valor de um perímetro de um polígono, e perímetro sem um cifrão, você cria uma expressão, é o perímetro de uma geometria. E também tem outros que são muito úteis aqui também, que é o cifrão X, ele retorna o valor de uma coordenada X, o cifrão Y retorna o valor de uma coordenada Y, e tem também esses aqui. O X a um determinado ponto, o X máximo, o X mínimo, o Y máximo, o Y mínimo. Suponha que a gente quisesse marcar aqui a sede dos municípios, certo? Aqui tem os municípios do Ceará, né? O que está aparecendo só do Ceará, hein? Eu acho que eu bem coloquei um filtro, viu? Deixa eu aqui em sedes. Abrir as propriedades. Talvez eu coloquei um estilo. Deixei marcado só o Ceará. Vou desmarcar isso aqui. Clicar duplo aqui e vou tirar esse filtro. Ok. Ok, agora vai estar sede dos municípios no Brasil todo, né? Então, por exemplo, vocês sabem que aqui... Qual é a coordenada aqui de Fortaleza? Aqui não está em graus, né? Está em UTM. Deixa eu botar aqui municípios. Deixa eu mudar aqui a propriedade dele. Deixa eu ver aqui. Geral. Ah, tá 4618. Deixa eu botar aqui no projeto 4618. Propriedade do projeto. 4618. Clicar. Ok. Então, vocês vejam aqui, Fortaleza, ele está a 3,7 graus. A gente vê aqui embaixo, tá, gente? Vou botar aqui em cima. 3,73 graus. Ah, vocês acham que aqui no Brasil tem algum município que está acima da linha do Equador? Ou seja, tem alguma cidade que está no hemisfério norte? Então, para isso, bastaria eu buscar cidades em que a latitude, né? A latitude seria maior do que zero, positivo. Então, vamos ver se a gente consegue criar essa expressão. Vou aqui no criador de expressão. Vou pegar geometria. Vou pegar o valor do Y. Y de quem? Y da geometria que eu estou trabalhando aí, que no caso é o SEDES, né? Que está marcado, selecionado, ó. Ah, não, está marcado é o rodovias, ó, gente, ó. Tem que ter cuidado quando vai fazer isso, ó. Tá vendo que aqui tá rodovias? Então, vamos fechar. Marcar SEDES, tá? Marca sede aqui e pede a expressão, ó. Aí agora tá certo, ó. Selecione a expressão SEDES do Brasil. Então, vamos lá de novo. Eu vou querer a geometria. Eu vou querer o Y. É o Y. O Y da geometria. Que seja... Aí, vou pegar aqui a operação, né? Operador. Mas se bem que tem aqui, tem não. Maior do que zero. Eu não sei se eu coloco zero assim direto. Deixa eu fazer aqui uma prévia. Se ele vai dar um erro, se ele vai fazer. Aqui, ó. Já fez direto. Então, estão vendo que todos esses municípios aqui que estão de amarelo, né? São municípios que estão acima da linha do Equador. Maior do que zero. Ou seja, são municípios brasileiros que estão
no hemisfério norte. Então, se eu pegar aqui na tabela, vamos colocar aqui, ó, maioria do estado de Roraima e Amapá, né? Roraima e Amapá. Então, são municípios que estão no hemisfério norte. Aí, se eu disser, aí, quais são os que estão no hemisfério sul? Aí, eu posso usar o quê, ó? O inverso, inverter a seleção. Ele vai desmarcar todos que estão no hemisfério norte e vai marcar os outros que, consequentemente, estão no hemisfério sul. Então, pronto. Fechei a tabela sem querer. Mas estão aqui, ó. Então, de 5.561 municípios no Brasil, 5.534 estão no hemisfério sul e 27 estão no hemisfério norte. Tá, gente? Que às vezes a gente nunca para pensar que tem alguns municípios que estão no hemisfério norte, né, no Brasil. Mas, enfim. Então, uma maneira de mostrar que como a gente trabalha também com geometria e localização e não necessariamente com o valor da tabela. Tá? Deixa eu desmarcar. A gente pode, por exemplo, também buscar aqui em rodovias. É com o estado, professor? Como é? Como foi? Camila? Vou buscar aqui em rodovias, dá uma olhada na tabela. Qual é o estado? Qual é o estado o quê? Amapá e Roraima. Amapá e Roraima. Algumas cidades já estão no hemisfério norte. Em rodovias, eu posso pesquisar rodovias que são duplicadas, tá? Então, eu vou fazer como? Deixar vocês dizerem como é que eu iria fazer aqui, ó. Como é que eu iria criar a expressão? Eu posso tanto vir aqui, gente, como aqui na tabela, ó, eu já posso chamar o criador de expressão, tá? Vou aqui na tabela. Seria como? Eu quero as rodovias duplicadas, tá aqui, ó. DUP. Então, seria como? Campo. Qual campo? Superfície. Igual. Aí eu mando colocar os valores únicos aqui de superfície. Aí tá aqui, duplicada. Seleção. Fechar. Vou olhar no mapa quais são as duplicadas. Essa daqui, mais perto da gente aqui, essa que vai de Natal a Recife, né? Duplicada. Campina Grande a João Pessoa, duplicada. Aquela trecho inicial chegando em Fortaleza. Deixa eu ver se tá, aparece aqui no mapa. Ó, trechozinho aqui chegando em Fortaleza, duplicado, né? Aí, eu pergunto, se além das duplicadas, eu quisesse adicionar as pavimentadas, como é que eu faria para fazer isso? Além das duplicadas, eu quero as pavimentadas. Tem duas maneiras de eu fazer isso. Como eu já estou com a duplicada selecionada, ó, aqui em amarelo, aí eu venho aqui, ó, no criador de expressão, eu vou botar agora campo, né? Superfície, igual, pego o valor único, aí eu quero as pavimentadas, que é PAV. Se lembrem que a duplicada já está marcada. E eu quero agora adicionar as pavimentadas. Aí eu venho aqui nessa opção aqui, ó, gente. Adicionar a seleção. O que ele vai fazer? As duplicadas já estão marcadas. E agora eu vou adicionar essa aqui, ó. A superfície que seja pavimentada. Certo? Então agora vai aumentar muito, né? Porque ele vai colocar, além das rodovias duplicadas, as pavimentadas. Uma maneira de eu fazer.
Eu vou desmarcar e eu vou fazer agora de uma vez só. Pedir para fazer as duas. As duplicadas e as pavimentadas. Tem duas maneiras de eu fazer isso, né? Pegar aqui o campo, superfície. Eu posso usar a expressão in, igual eu fiz lá nos municípios, né? Abrir um parênteses, aí colocar duplicada e pavimentada, ou então eu posso fazer assim também, ó. Superfície igual, tá aqui, igual a duplicada, e eu posso usar um condicionador. Condicionador não, um operador. Eu não sei se esse mais aqui vai funcionar. Cadê o mais? Tem um mais aqui. Mais. Ou então eu teria que usar o O. Vamos testar aqui, né? Rapidinho a gente testa. Campo, superfície, igual a pavimentado. Selecionar. Ele fez. Fez não. Então vamos lá de novo. Criar o criador de expressão. Então melhor a gente usar. Pode usar de novo o in, né? Rodovias, superfície, igual, duplicada. A superfície é duplicada ou pavimentada. Vou usar o ou, tá? Porque o ou, ele adiciona. Se eu usar o i, apesar da gente pensar que o i é uma junção, mas ele é, na verdade, uma interseção. A rodovia tinha que ser duplicada e pavimentada para poder usar o i, entendeu? Tinha que estar nas duas condições. Cadê o operador? Vou usar o ou. Superfície igual pavimentada. Selecionar. Então, ele fez, ó, duplicado e pavimentado. Então, a gente pode selecionar duplicada primeiro e depois, na hora da expressão, eu colocar adicionar a seleção e adicionar a pavimentada. Eu posso usar o in, que é superfície in, o in que eu ia dizer assim, em que contenha, né? Aí eu posso botar duplicada e pavimentada, ou então eu posso usar superfície igual a duplicada ou superfície igual a pavimentada. E aí ele vai fazer a seleção. Tá? Eu vou passar uns exercícios para vocês, em que eu vou dar uma série de situações para vocês fazerem essas seleções, né? Essas junções. Eu acho que... Aí eu posso perguntar assim, ó. Aí você, por exemplo, eu digo, selecione superfícies duplicadas e pavimentadas. Aí você vem na tabela e você vai ver quantos municípios, quantas rodovias foram selecionadas. Aqui no caso foi 4.166. Aí na tabelinha lá na resposta vocês botam 4.166, que é a resposta dessa operação, certo? A gente vai fazer situações mais diversas. Deixa eu ver mais alguma situação aqui. Deixa eu ver se tem extensão da rodovia. Tem extensão. Como é que eu veria aqui as rodovias com maior extensão, hein, gente? Vocês sabem que se eu clicar na tabela... Deixa eu desmarcar aqui. Eu posso desmarcar aqui também, tá? Dentro da tabela. Eu desmarco aqui, fora, ou desmarco aqui dentro. Quando eu clico numa expressão, ele organiza do menor para o maior, ou então eu clicando novamente, ele faz do maior para o menor. Então, as maiores extensões aqui é 99 quilômetros. Eu acredito que essas rodovias estão segmentadas, né? Então, essas rodovias maiores aqui
99. Posso clicar no mapa. Eu vejo onde é que elas estão aqui. Dá para ver não, né? O Brasil é grande demais. Você consegue ver? Não dá para ver não. Fica pequeno demais, né? Então, deixa eu criar aqui uma outra expressão para se marcar. A gente já fez uma vez marcar os maiores municípios do Brasil, né? Deixa eu ver aqui. Municípios. Pegar aqui por área. Clico aqui, ó, ele vai para o menor, 243 quilômetros, que fica em São João del Rei. Eu clico de novo, ele vai para o maior município do Brasil, que é Altamira. Eu marco aqui Altamira. Pará, né? Tá aqui, ó. Olha o tamanho desse município. Enorme. Se duvidar, é maior do que o Ceará. Não, mas que esse é Egito, com certeza. Então, a gente pode marcar assim, por exemplo, os 5 maiores municípios do Brasil. Então, a maneira fácil, eu vim aqui por área, boto aqui do maior para o menor, clico, marco 1, 2, 3, 4, 5. Tá aí, os 5 maiores municípios do Brasil. Certo? Se fosse para mim fazer usando criação de expressão, como seria? Vou dar uma olhada na tabela. Vou ver quais são as áreas desses municípios aqui. Eita, como é grande, anotar aqui. 11, 856. Isso aqui está em quilômetro quadrado, é? 11 milhões, 255.856. Como é que eu faria aqui? Deixa eu ver aqui. Desmarcar. Eu já olhei na tabela, eu sei mais ou menos a numeração, mas vamos dizer que eu não soubesse aqui. Vou abrir aqui o criador de expressão. Então, municípios, né? Aqui, municípios Brasil. Eu vou pegar o campo, áreas que sejam, aí eu pego aqui, ó, único. Aí vai me dar aqui as áreas. Então, 10 amostras. Não vai me dar muita coisa, não. Áreas. Posso colocar no teclado direto, mas eu posso puxar um operador aqui. Área maior do que 11.255.856. Ele vai marcar aqueles municípios ali do Pará, do Amazonas. Quer ver? Aí, ó. Marcou só 4, né? Ele tá maior ou igual. Eu tinha marcado só 4, era? Eu tinha marcado 5. Enfim. Mostrando como é que faz aqui, no caso, fazendo uma expressão por área. A gente pode, vou dar um exemplo
de usar o AND, tá? Interseção. Marcar tudo. Estou aqui em rodovias. Vou pedir para marcar BR-116. Então, vou criar aqui uma expressão. Aqui, rodovias, né? Campo. BR igual valores únicos. BR-122, BR-16. BR igual a 116. Vou mostrar aqui. Opa. Tá ok, né? Selecionar. BR-116. Tirar aqui os municípios. Tirar a sede. Tá vendo que tá uma listinha aqui amarela, ó. É? BR-116. Deixa eu tirar aqui os rótulos. Então, deixa aí. BR-116. Note que ela vai desde o sul do país, né? Lá, desde o Rio Grande do Sul, cruza os estados do Sudeste, entra nos estados do Nordeste e termina aqui em Fortaleza, né? No Ceará. BR-116. É a BR que sai de Fortaleza e leva para o sul do país. Aí, se eu quisesse marcar, gente, só BR-116 dentro do estado do Ceará, seria uma interseção, né? Então, eu vou abrir aqui o criador de expressão. Eu posso fazer o seguinte, pegar campo, pegar o F igual valor único Ceará. BR-116, ela já está marcada, né? A BR-116, ó, ela já está selecionada. Então, o que eu poderia fazer aqui? Selecionar dentro da seleção. Ou seja, quem está selecionado? BR-116. Então, dentro da BR-116, eu vou selecionar o trecho que pertence ao Ceará. Então, marcado aqui. Veja agora que está só a BR-116 no trecho do Ceará, em amarelo. Tá? Uma outra maneira de eu fazer isso vai ser com o END. Vou desmarcar, ó. Então, eu vou fazer direto usando o END. Que o END é uma interseção. Então, eu vou querer o quê? Campo BR igual valor único 116. BR igual a 116. Aí, vou pegar aqui um operador. AND BR-116 e a unidade da federação igual, aí eu pego o valor único aqui do F, né, que é o CE. Então, vamos lá. BR-116 e que esteja no estado do Ceará, e que a unidade da federação seja Ceará. Se eu dizer aqui selecionar, ó, ele já vai marcar aqui só esse trecho da BR-116, que é esse aqui, ó. Selecionar. Aí, ó, já marcou de amarelo. BR-116 no estado do Ceará. Certo? Que são quantos trechos da BR-116 dentro do estado do Ceará? Vendo na tabela. De 6.491, tem quantos selecionados? 42. Então, o questionário que eu vou passar para vocês é nesse estilo. Eu vou dizer assim, eu quero a BR-116 dentro do trecho do Ceará. Aí você vai marcar e vai me dizer quantos trechos tem. São 42. Tá? Vão ser perguntas nesse estilo aí. Ok? Se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente já criou vários tipos de expressões aqui. Eu acho que deu para tirar as dúvidas. Se vocês têm mais alguma. Deixa eu fazer uma outra maneira de fazer isso.
Essa tabela, gente, ela pode ser mostrada de uma outra maneira. Vou desmarcar aqui, ó. BR-116 Ceará. Certo? Tá aqui, ó, zerado, né? A gente está usando aqui a tabela de rodovias. Imagine que eu quisesse fazer isso de uma outra maneira. Existe uma outra maneira. Mostrar todas as feições. Aqui é para colocar filtro. Acho que é aqui. Tem uma outra maneira de você mostrar essa tabela. Deixa eu ver aqui. É aqui. Ó, aqui embaixo. Então, aqui, do jeito que está, você está vendo os atributos dentro da tabela. A outra maneira que você tem de mostrar isso é como se fosse um formulário, tá? Então, eu posso colocar aqui, ó, o F. O F. C. O F. Tá querendo deixar eu escrever, né? O F. Era para ele deixar eu escrever aqui. Não tá querendo. PR. O que está acontecendo, moço? Bom, depois eu passo isso aqui para vocês. O que eu ia fazer aqui era colocar 116 nesse quadro e o F Ceará, ele já ia marcar para mim na tabela. Mas, por alguma razão, não está deixando eu fazer. Deixa eu desmarcar de novo. Deixa eu fechar aqui. Abrir de novo a tabela. Vou botar nesse outro formato. Não está deixando eu escrever. Deixa eu botar aqui. O F, C, vou clicar. E deixa eu criar aqui mais complicado. Acho que é mais fácil deixar daquele outra maneira mesmo. Que é aqui direto na tabela e você usando uma expressão. É mais intuitivo porque ele já dá, quando você clica aqui nos campos, ele já dá o nome dos campos. E quando você clica num campo desse, pode estar valor único, ele já mostra o que é que tem aqui dentro da tabela para você selecionar. Está sendo mais intuitivo. Gente, se não tiver nenhuma dúvida, era isso que eu tinha para vocês e o exercício vai ser nesse estilo aqui. Vocês selecionarem coisas dentro desses 3 arquivos aqui, de sede, rodovias e Ceará. Ok? Tá bom? Perguntas? A gente está encerrando, né, gente? Eu queria que você... Quem está faltando entregar material, por favor, devolver lá, porque eu preciso fechar as notas de vocês. Tá? Para aqui a gravação. Professor, qual vai ser o dia da